Paz seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez nos reunimos para compartilhar da palavra do Senhor nosso Deus. Desejamos que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, o seu lar, as pessoas que compõem as suas amizades, os seus familiares, o seu trabalho também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta noite e fale ao nosso coração mais uma vez. Gostaria de estar orando com vocês neste momento, que possamos curvar as nossas frontes e falar com o Senhor nosso Deus. Ó Criador de todas as coisas, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti. Quem somos nós para comparecermos diante do Senhor e expor assim a nossa vida, ó Pai, e falar contigo? Tu és grande, Tu és soberano, a Tua glória enche os céus, a terra, enche o nosso coração, a nossa vida. Tudo pertence ao Senhor e não há nada que o Senhor não possa fazer, porque Tu és onipotente, ó Deus. Nós Te louvamos pelo que o Senhor é, o único Deus soberano. Diante de Ti clamamos a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, lava-nos, ó Deus, das nossas transgressões. E também, ó Deus, clamamos a Tua misericórdia sobre a vida de todas as pessoas, especialmente aquelas que se encontram enfermas, ó Deus, que a Tua misericórdia esteja alcançando a cada uma segundo a Tua vontade. Em especial, clamamos, ó Pai, pela vida das crianças. Que o Senhor tenha piedade, tenha misericórdia destas vidas tão preciosas, que muitas vezes encontram-se em situações de risco, ó Pai, necessitando do auxílio. E somente o Senhor é capaz de auxiliá-las. Por isso, levanta pessoas para cuidar destas crianças. Clamamos também pelos missionários, ó Pai, e pelas igrejas verdadeiramente que servem ao Senhor. Que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, esteja com todos esses nossos irmãos, dando-lhes força, ó Deus, neste momento, sabedoria, ó Pai, e oportunidade também. Clamamos pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia dos governantes, ó Pai, que eles possam ser convertidos ao Senhor e assim, ó Deus, possam cumprir o seu papel de governar a favor do povo, ó Deus. Clamamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão no poder, mas infelizmente se desvirtuaram, ó Pai, na sua função, esquecendo de servir o povo e servindo a si mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas e não permita que elas continuem a estender as suas mãos para fazer aquilo que é mal e continuar assim causando dolo à vida da população. Clamamos, ó Pai, por este momento, que o Senhor esteja conosco, falando ao nosso coração conforme a Tua vontade. Nós Te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem dado, pelo dom maravilhoso da vida. Te louvamos por nossos familiares, Te louvamos, ó Deus, pela providência do Senhor, aonde não tem faltado o pão de cada dia na casa dos Teus servos. Te agradecemos por tudo quanto passamos, tanto aquilo que é bom, quanto aquilo também que é ruim. Em tudo nós Te agradecemos, porque cremos na Tua providência divina, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Bendito seja o Teu nome. Nós só podemos Te agradecer, ó Pai, em especial e acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor mudou a nossa história, tem transformado os nossos dias e há de nos guardar por toda a eternidade. Assim Te louvamos e clamamos que o Senhor venha nos edificar através da leitura da palavra e segundo a Tua vontade. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos meditar hoje no texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 6, os versos 3 e 4, falando a respeito do segundo selo. Assim está escrito: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhes foi dada uma grande espada. Nós estamos falando a respeito dos decretos de Deus. Aqui em Apocalipse, ele aparece na figura de um livro com 7 selos. E esses decretos feitos por Deus lá na eternidade, antes que existissem todas as coisas, foram colocados de tal maneira que nenhum ser vivente
consegue observar, cumprir os decretos de Deus por inteiro. João, na sua visão no céu, vê o trono de Deus, vê 24 anciãos, vê o Espírito Santo e vê também o Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que foi morto, e através do seu sacrifício, então ele pôde abrir o livro, ou seja, cumprir os decretos de Deus, cumprir a vontade do Senhor. E Deus então revela a sua igreja, a qual estava passando por uma perseguição terrível por parte do imperador romano, do Império Romano. Os nossos irmãos estavam perdendo seus entes queridos, estavam correndo risco de morte, sendo atacados não somente pelo Império Romano, mas por outros povos e religiões daquela época. Os cristãos não eram bem vistos pelas pessoas. Por que eles não eram bem vistos? Não era pelo proceder deles. Nós temos algumas cartas do primeiro século, as quais relatam qual era o proceder dos cristãos naquele tempo. Eram pessoas que procuravam cumprir os seus deveres como cidadãos, eram pessoas que cuidavam bem da sua família, não eram pessoas perfeitas, pessoas como todos nós temos os nossos defeitos, os nossos irmãos também possuíam os defeitos deles. Contudo, eles procuravam servir a Deus e testemunhar da graça, da glória de Deus e da salvação em Cristo Jesus. E quando chegava nesse ponto de testemunhar a respeito de Cristo, os nossos irmãos eram pontuais, testemunhavam com coragem, testemunhavam de fato para glorificar a Deus. E a palavra de Deus nem sempre cai de forma boa e agradável ao coração do homem. O homem não consegue compreender verdadeiramente a palavra de Deus, e muitas pessoas então se irritavam com isso e começavam a perseguir os cristãos, de forma que muitos cristãos, além das questões físicas que eles sofriam, dos ataques, das ciladas, das prisões e das execuções, também existia uma perseguição em relação às oportunidades. Eles não conseguiam encontrar trabalho. Quando a pessoa sabia, não, fulano e tal é cristão, não vou dar trabalho para esse fulano. Ele não vai entrar na minha casa, não vai trabalhar nas minhas terras, não vai me servir, e assim por diante. Então os nossos irmãos passavam assim bem apertado naquela época, e Deus então, na sua infinita misericórdia e providência, vai fortalecendo os nossos irmãos, revelando alguns detalhes, revelando alguns acontecimentos tanto do passado, do que estava ocorrendo naqueles dias e daquilo que viria a ocorrer depois. E através dessa mensagem então, os nossos irmãos eram fortalecidos, eles recebiam esperança do Senhor e procuravam, mesmo em meio a tanta perseguição, a tanto sofrimento, procuravam testemunhar de Cristo. E o primeiro selo, ele aponta para Jesus Cristo, que é o vencedor, capaz também de tornar a todos nós, filhos de Deus, mais que vencedores, conforme nós vemos escrito lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. E aqui o segundo selo traz a todos nós a questão que a um cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Ou seja, aqui é usada uma figura, nessa visão que João tem, de um cavaleiro tirando a paz. Quem seria esse cavaleiro que tira a paz do ser humano? Por que o ser humano não consegue ter paz plena? Por que o ser humano não consegue ter alegria contínua no seu viver? Por que o ser humano passa por muitos sofrimentos? Talvez você já tenha feito essa pergunta a alguém, tenha procurado a resposta, tenha lá digitado no Google, né? Por que sofremos? Por que Deus permite o sofrimento? E às vezes perguntamos em relação a alguma pessoa que nós vemos sofrendo, né? Uma criança, um ancião, uma nação, e nós mesmos, né, perguntamos: Deus, por que o Senhor permite que eu passe por essas coisas? E na verdade existe uma causa primária para todo sofrimento, existe uma causa primária para o ser humano não ter paz contínua, uma paz que satisfaça a sua alma. A paz que nós sentimos, ela está sempre condicionada a algo, a alguém ou algum sentimento. Por isso, então, é impossível nós termos paz plena e paz contínua nesse mundo por causa deste cavaleiro
que saiu diante de Deus e assim tem tirado a paz dos homens, que é o pecado. Que não está falando de uma pessoa, não está falando de um anjo e também não está falando de um demônio. Lembre-se, é uma visão. Uma visão, ela não traz, não deve ser interpretada na sua forma literal, mas deve ser compreendida à luz da própria palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia explica a Bíblia. Nós vemos outras visões lá no profeta Zacarias também, falando de alguns cavaleiros servindo a Deus, estando ali sobre o agir do Senhor. E aqui nesse texto nós percebemos que quem tira a paz não é um anjo, não é um demônio, ainda que possam trabalhar para a paz ou para o mal. Contudo, o mal está no coração do homem e o mal tem nome, é o pecado. O pecado, ele entrou no mundo, ele contaminou o homem e todos os seus descendentes. Lá no começo, quando o homem ele é lançado fora do jardim, ele passa a viver então junto aos seus, e logo nós percebemos essa questão da morte, irmão matando irmão. Um outro versículo diz assim, que Jesus ele não veio trazer paz à terra, mas ele veio trazer espada, juízo, justiça, divisão também. E por causa do Evangelho, Jesus Cristo disse que as famílias estariam até divididas, irmão contra irmão, pai contra filho e assim por diante. É a realidade do Evangelho. Inclusive naquele tempo, algumas pessoas com medo de perder a vida entregavam o seu cônjuge, o pai ou o filho muitas vezes para ser preso pelo Império Romano, e ele falava, não, eu não adoro a Cristo, eu não quero saber de Cristo, mas esse meu parente, ele é de Jesus Cristo, então pode levar. Olha o que o ser humano faz na hora do aperto. O pecado é este cavaleiro, o qual tem percorrido toda a humanidade e tirado a paz do ser humano. Se a pessoa não consegue ter paz contínua, é por causa do pecado. O pecado e seus desdobramentos, o pecado e as suas consequências. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem, por ser pecador, ele está longe das bênçãos do Senhor, ele está afastado das bênçãos celestiais. E o homem não tem poder para vencer o pecado por seu próprio mérito ou esforço. Mas Jesus Cristo veio ao mundo e venceu o pecado. Venceu o pecado na cruz, dando o seu corpo, venceu o pecado na cruz, se sacrificando por nós. Então a morte de Cristo é a morte sacrificial, ele morre por nossos pecados e ressuscita por nossa justificação, mostrando, eu venci o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e nós recebemos por meio de Cristo. Por isso Cristo ele abre esse segundo selo, aqui sinalizando, eu venci este cavaleiro, eu venci a morte. Por isso está escrito que todo aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. O cristão ele passa pela morte física, mas ele não passa pela morte espiritual, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e o nosso Senhor está vivo. Por que Deus permite o pecado? Essa é uma pergunta difícil de responder. Deus poderia ter criado todas as coisas e poderia ter criado sem o decreto do pecado, sem permitir o pecado. Mas Isaías 45, versos 5 a 7, ele nos ajuda a responder. Nós temos outros textos na Bíblia, os quais nós poderíamos usar também para responder esta pergunta, né? Por que Deus permite o pecado? Por que Deus criou o homem e permitiu o homem pecar? Isaías 45, de 5 a 7, está escrito assim: Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheças. Deus estava falando com o seu povo, com o povo de Israel, para que se saiba até o nascente
do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Também nesse texto, Deus estava falando a respeito de um homem que ainda viria a nascer. O nome dele era Ciro, que foi rei e foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Olha só, Ciro não foi um homem temente ao Senhor. Ciro provinha de um povo o qual adorava vários e vários deuses, as estrelas, as árvores e outros deuses feitos à imagem do homem. Porém, o Senhor, Criador dos céus e da terra, revelado em Israel, anuncia o nascimento de Ciro e anuncia o que Ciro iria fazer, e ele iria fazer aquilo porque Deus o designou para tal papel. Este trecho de Isaías 45, 5 a 7, o 7 diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus, Ele não é o autor do pecado, mas Ele fez o bem. E ao criar esta questão ética, moral, social do bem, logo vem existir o quê? O mal. Só que Deus, Ele não pode praticar o mal, porque Ele é santo, Ele é puro e perfeito. Nós jamais entenderemos o porquê Deus quis que fosse assim, mas tudo leva a concluir essa questão. Eu não consigo compreender, mas existe uma realidade, a realidade do bem e a realidade do mal. A Confissão de Fé de Westminster, em um dos seus capítulos, diz assim, da providência divina, que Deus, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, oh, que beleza, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Nós não conseguimos entender isso, nós não conseguimos assimilar isso, porque na verdade nós somos criaturas e Ele é o nosso Criador. A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é infinitamente maior do que a nossa vontade. Eu olho para o texto que está em Isaías capítulo 55, que diz assim, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. O caminho do Senhor não é o nosso caminho. Ele tem o seu jeito de agir, a sua hora de agir, e nós não conseguimos compreender o agir de Deus. Mas uma coisa é certa, o ser humano, ele peca porque quer. Ele acaba até errando muitas vezes sem querer, mas acaba errando porque na sua natureza está o pecado. E assim, até fazendo o bem, às vezes nós fazemos o mal. Deus não decreta o pecado em si, mas Ele atua através daquele pecado e transforma o mal em bem. O homem transforma o bem em mal, mas Deus, através do seu decreto, transforma o mal em bem. Isso nós podemos ver na história de José do Egito, lá em Gênesis capítulo 50. Quando José está falando com seus irmãos, os seus irmãos estavam com medo de José e diziam: olha, José agora vai nos matar, nosso pai morreu e nós fizemos mal para ele. E aí tramaram lá uma história tal para tentar convencer José. José, tocado pelo Espírito Santo, diz assim: não fiquem preocupados, porque o mal que vós intentastes contra mim, Deus transformou em bem, como agora se vê, para poupar muitas pessoas, para livrar muitas pessoas. Olha o pensamento pequeno dos irmãos de José, pensando neles e naquilo que eles estavam passando
enquanto que o plano de Deus visava todo o povo que estava ali no Egito, a família de Jacó, visava um período de 430 anos, a multiplicação do povo de Israel, visava a saída do Egito, o chegar na terra prometida, constituir um reino chamado Israel, progredir por tantos e tantos anos esse reino até a vinda de Cristo. E com a vinda de Cristo, uma mensagem seria proclamada por toda a terra, e essa mensagem está sendo proclamada em todos os continentes, e ela será proclamada a todos os seres humanos, até quando há de chegar um dia que Deus há de dizer: basta, é chegada a hora, e então o Messias voltará, Jesus Cristo voltará, e o reino de Deus então será perpetuado. Olha só, o pensamento dos irmãos de José, tão pequeno, e o pensamento de Deus, eterno. Por isso está escrito tanto em Isaías como em Romanos: quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que possa ser restituído? O ser humano, ele faz o bem, mas ele é tendencioso também a fazer o mal. Às vezes nós vemos uma pessoa tão boazinha, mas não pise no calo dela, porque todo mundo sabe fazer o mal. É como criança. Criança, nós precisamos educar a criança, ensinar o que é bom, porque o mal ela já sabe e vai aprender com mais facilidade. O mal, portanto, é o decreto de Deus. Faz parte do decreto de Deus que nós não conseguimos compreender. E esse cavaleiro que saiu para tirar a paz dos homens é o pecado. E os homens, então, por serem pecadores, estão matando uns aos outros. Por meio de Cristo, o pecado é vencido. Por meio de Cristo, o mal é transformado em bem. Cristo é o vencedor que abriu esse selo, ou seja, venceu esse selo para que o ser humano não vivesse mais longe de Deus. Deus transforma o mal em bem. Além das questões seculares que Deus é poderoso para transformar, existe uma transformação que deve ser a primordial, deve ser a transformação principal que todo ser humano, que se está em Cristo, deve sofrer. Que transformação é essa de mal em bem? É a transformação do coração. Todo esse texto ele aponta para vários outros textos da Bíblia, inclusive o texto de Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 27. Ezequiel, o profeta do exílio. Quando o povo estava na Babilônia, sofrendo horrores, e ali eles não sentiam mais a alegria, Deus levanta o seu servo para mostrar àquele povo que há esperança, porque o Senhor reina de forma absoluta. E aquele povo estava passando por essa situação, era Deus punindo alguns, era Deus então expandindo o seu reino, era Deus também tratando dos seus servos, educando os seus servos. Ezequiel 36, 25 a 27 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos pecados, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o espírito de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa é a transformação que eu estou falando, que é a principal transformação que Jesus Cristo veio promover no ser humano, tirando um coração de pedra. Coração de pedra, como é que funciona isso? Um coração insensível, que não é capaz de absorver a glória do Senhor, a vontade do Senhor, o amor, a graça, a paz, a vida eterna que Deus tem para dar a todos aqueles que se achegam a Ele. Essa é a transformação que o mundo precisa, a transformação patrocinada por Cristo, através do seu grande amor, do seu sacrifício, daquilo que Ele fez por nós, e o Espírito Santo tem feito nesses dias, como nessa figura de Ezequiel: aspergirei água pura sobre vós. Isso vem lá do Velho Testamento,
quando as pessoas iam fazer um sacrifício ao Senhor, essas pessoas precisavam antes se purificar dos seus pecados. O sacerdote, então, junto do altar, ele possuía uma vasilha com água, e quando a pessoa fosse fazer o sacrifício, ele aspergia água sobre a cabeça da pessoa. Em alguns casos, existiam tanques nas entradas da cidade, as pessoas se banhavam. E tudo isso para mostrar que Deus vai purificar os seus filhos, Deus vai mudar o coração dos seus filhos, Deus vai transformar as intenções, os princípios, os valores dos seus filhos e coloca no coração dos seus filhos os seus valores, os seus princípios, a sua lei, a sua graça. Então, o segundo selo, para nós encerrarmos, ele é o pecado. Jesus Cristo venceu o pecado, ele abriu este selo e agora nós temos livre acesso ao Pai. Enquanto estivermos nesse mundo, nós lutamos contra o pecado, mas lembre-se, nós já vencemos o pecado. Na carta aos Romanos está escrito que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, que nós não estamos mais debaixo da maldição do pecado, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar para nos libertar desta maldição. A morte física é necessária porque faz parte do plano de Deus. Porém, nós não somos condenados. E eu tenho um versículo que eu gosto muito que diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quero terminar da seguinte forma: por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite uma situação como esta que nós estamos passando? E a resposta vem do próprio texto e daquilo que meditamos até agora. Primeiro, porque o homem é pecador. Não na ordem principal de grandeza, mas primeiro, o homem é pecador. Segundo, Deus tem um plano nisso. Deus está orquestrando tudo isso. Nós não conseguimos compreender todos os porquês, mas podemos olhar para a Bíblia e através da Bíblia então retirar essa questão. Sofremos porque somos pecadores. Sofremos porque Deus tem um plano. Deus permite o sofrimento, e aqui vem a questão didática agora, para mostrar a verdadeira condição do ser humano. Olhem essa doença que nós enfrentamos. Ela não cai só sobre o pobre, o miserável, sobre todos. Todos estão sujeitos e ninguém consegue vencer. Se Deus quiser, vão desenvolver uma vacina. Deus está no controle de todas as coisas. E uma outra causa também, porque Deus permite sofrermos, está relacionada com aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Deus, através do sofrimento, mostra a nossa verdadeira condição na fé, se estamos firmes ou não. Deus, através dessa situação, está chamando a atenção do seu povo, para que este povo pare de perder tempo com as coisas dessa terra e comece a buscar verdadeiramente ao Senhor. Buscar a Deus como Ele deve ser buscado, com honra, com vigor, com temor, com respeito, com afinco, e não como a igreja tem caminhado até aqui, mundo afora, uma igreja fria, distante, descomprometida com Cristo Jesus. O sofrimento tem esse lado didático, como Deus fez várias vezes com Israel. Eles estavam andando longe, mas Deus os acolheu através do cajado da enfermidade. É assim que Deus age. Portanto, sofremos por vários motivos, mas não importa qual seja o motivo, o que importa é a razão do nosso resgate, do nosso bem-estar, que é Jesus Cristo, aquele que venceu o pecado, aquele que nos dá vida eterna
e nos sustenta através da sua graça. Esse é o segundo selo, e se Deus quiser, na semana que vem nós falaremos um pouco mais sobre o livro de Apocalipse e passaremos aos queridos irmãos, tanto da igreja quanto aqueles que são de outras igrejas e outras pessoas de outras religiões também, que porventura venham a nos assistir, estaremos passando os demais preceitos encontrados aqui no livro de Apocalipse. Essa mensagem foi dada por Deus lá no primeiro século através de João para incentivar o seu povo, e Deus hoje fala com você também, te incentivando. Deixa de lado as coisas ruins, busque o Senhor, mas buscai enquanto se pode achar. Que Deus abençoe ricamente a você e toda a sua família. Até outro dia, se Deus quiser.